Até aqui você levou uma vida morna, fez tudo o que as pessoas esperam de você, se agradou na medida do possível, mas e a sua honestidade? Quantas vezes você fez o que realmente queria? Bom, é importante lembrar de uma coisa, o seu tempo aqui tá acabando. E aí, o que você prefere? Viver uma vida segura ou arriscar pagar o doloroso preço da honestidade? A gente tem uma enorme facilidade de se iludir com planos futuros, não é mesmo? É tão sedutora a ideia de que hoje nós podemos ser medianos e imaginar que lá na frente as peças vão se encaixar e que tudo vai dar certo. Mas e se não existir um lá na frente? E se tudo que você faz agora for apenas desperdício? Bom, no filme A Baleia são exatamente essas questões que estão em jogo. A obra conta a história do Charlie, um homem que descobre que tem no máximo uma semana de vida. E a aceitação de que o fim está próximo faz com que ele deseje apenas uma coisa de si mesmo e das pessoas ao seu redor: honestidade, seja lá em qual forma isso se dê. E eu imagino que talvez você esteja pensando, mas com tanta coisa pra pedir, sei lá, ele podia pedir, por exemplo, por saúde. Por que o seu último desejo foi honestidade? É porque essa é uma das coisas mais importantes da vida e, ao mesmo tempo, uma das mais dolorosas. Só que antes de qualquer coisa, é importante que você entenda o que exatamente significa honestidade. Não é o que você está pensando. A verdadeira honestidade não significa apenas ser sincero e transparente com os outros, mas principalmente consigo mesmo. E é claro, essa é a parte mais difícil, porque você já deve ter reparado que na maioria das vezes, quando surge um impulso genuíno dentro de você, a sua mente o analisa, julga e dessa maneira sufoca a sua espontaneidade. E você consegue perceber o quão triste isso é? Ou seja, o seu traço mais singular, a sua essência, quase nunca recebe a oportunidade de se expressar. E é justamente por isso que a honestidade era tão importante para o Charlie no final da sua vida. Afinal de contas, ele compreendia que esse é o único momento em que você realmente está vivo. Nos outros, você não passa de um robô funcionando no piloto automático. Só que tem um porém aí, porque, vamos ser sinceros, nada disso é novidade para você, certo? A gente já sabe da importância de ser honesto. A gente sabe que são esses impulsos genuínos que criam as coisas mais belas da vida, as grandes pinturas, os grandes poemas, músicas, enfim, todos vêm dessa honestidade entre o artista e o que ele está sentindo. E é justamente aí que mora o nosso maior obstáculo, a nossa maior dor. Sabe por quê? O que nos impede de alcançar a honestidade em nossas vidas é o medo do que os outros podem pensar. Pois é, e sabe o que é mais curioso? Você provavelmente deixou esse medo te dominar desde a infância. Quer ver só? Quantas vezes na escola você já deixou de levantar a mão e fazer uma pergunta interessante por puro medo dos outros rirem de você? Olhando com calma, a gente acaba percebendo que a nossa vida é repleta desses momentos que matam o que há de melhor em nós. E assim, é importante lembrar que o nosso tempo aqui é limitado, ou seja, a ampulheta já tá de cabeça para baixo e a areia tá descendo. Então, será que é realmente melhor buscar a segurança? Qual é o preço que você paga por sufocar a sua honestidade? Bom, essas duas perguntas não são nada fáceis de responder. E ao refletir sobre elas, eu acabei lembrando de uma frase dita pelo ator Dustin Hoffman, que aborda justamente esse grande medo que nós temos de errar e como isso nos impede de viver e aproveitar a vida. Ele falou o seguinte: falhar não é a pior coisa, cometer um pecado sim. Expressar alguma coisa que é segura e que você pensa, eu não vou me machucar, é pouco original, mas já funcionou antes. É como um pecado porque você está negando o seu dom. Não há nada de errado em falhar, você vai falhar, eu falho. Tudo é sucesso, 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 tá bom, mas me mostre alguma coisa que é Deixa o filme não funcionar, deixa o ator não ser consistente, mas me coloque lá, nesse lugar com alguém. Isso sim vale tudo. Entende a profundidade do que ele disse? Ou seja, no fim das contas, você não tem absolutamente nada a perder, porque é garantido que você vai tropeçar, você vai cometer erros. Então, sabendo disso, será que é realmente válido se preocupar com tudo que os outros pensam a seu respeito? Por que não deixar a honestidade vir à tona? Sabe o que acontece? Nós nos preocupamos demais com a forma, e isso acaba com qualquer possibilidade da inspiração aparecer. Quer ver só? Pegando o exemplo do próprio filme, vamos supor que o seu professor tenha pedido para você fazer uma redação sobre um livro. O que a maioria das pessoas faz nessa situação? Escreve o que sabe que o professor gostaria de ler. Isso é se preocupar com a forma. Isso é entregar uma redação oca, sem vida. E qual seria a outra opção? Ser honesto e escrever o que você de fato achou do livro. Não gostou? Tá tudo certo, explica o motivo. Mas é melhor ler algo com vida, mesmo que seja ruim,
do que algo morno e sem propósito. Aliás, eu não sei se você já reparou isso, mas geralmente as músicas que mais mexem com as pessoas, aquelas que você realmente ouve e pensa: cara, como assim esse artista conseguiu traduzir um sentimento que eu nunca consegui explicar em palavras? São nessas músicas que o artista coloca tudo de si, sem qualquer filtro, apenas uma honestidade pura e bruta. É por isso que pra você, como ouvinte, parece que uma nova dimensão da vida se abriu de repente. Algo que você não compreendia se tornou claro graças à honestidade de uma outra pessoa. Então, se você admira tanto essa qualidade nos outros, por que você não faz isso também? É sério que você prefere sufocar sua honestidade por medo do que podem pensar? Olha, não se esqueça que é essa honestidade que te dá identidade. Ela é a sua digital. Portanto, se não for para deixar que ela se manifeste no mundo, qual é o sentido dessa experiência? Por que você tá aqui? E por mais dolorosa que possa parecer essa reflexão, ela precisa ser feita o quanto antes, entende? Porque o relógio tá andando. Aliás, o Jim Carrey disse algo em um discurso que ele fez que vai de encontro a essa ideia. Segundo ele, as decisões que nós tomamos nesse momento podem ser baseadas no amor ou no medo. Muitos de nós escolhemos o medo e disfarçamos isso com o rótulo da praticidade. A sua necessidade de aceitação pode torná-lo invisível nesse mundo. Não deixe que nada obstrua a luz que você irradia. Arrisque ser visto em toda a sua glória. Entende a importância de você ser honesto consigo mesmo e fazer o que precisa ser feito? Essa é a única coisa que vale a pena. E cá entre nós, a gente sabe bem que se você parar para observar a sua vida, você vai perceber que ela é repleta de oportunidades para libertar a sua honestidade. Então, será que não vale a pena ter um pouquinho de coragem? Aliás, olha só como as coisas são curiosas. O filme A Baleia, como você deve estar percebendo, teve um impacto muito profundo em mim. E eu passei esses últimos dias refletindo incansavelmente sobre essa obra e sobre a importância de nós sermos honestos. E sabe aquela impressão de que na hora que você mais precisa, a vida vem ao seu auxílio? Pois é, foi isso que aconteceu comigo. Porque durante esse período eu acabei me deparando com uma frase do David Wojnarowicz que fez com que as peças se encaixassem e eu finalmente entendesse qual é o doloroso preço da honestidade. Então eu queria compartilhá-la contigo. Ele disse o seguinte: quando eu escrevo, raramente reviso meus textos. Faço uma revisão só para limpar erros de digitação e talvez uma pequena mudança na estrutura. Mas sempre me senti atraído pela forma como as pessoas que não sabem desenhar desenham. A energia delas é tão direta entre o lápis e o papel que não fica desordenada com baboseiras. Sinto que quanto mais revisões você faz na escrita, quanto mais você repinta o mesmo quadro, todo o sangue é tirado. Já não tem mais vida nele. De qualquer forma, eu escrevi isso aqui muito rápido. Esse é o sentido por trás da honestidade, entende? É não se preocupar com a forma, mas sim com o conteúdo. Deixa o que você estiver fazendo ser ruim, se deixe fracassar e talvez até passar vergonha. O que você jamais deve fazer, entretanto, é sufocar o seu impulso genuíno de criar algo. Até porque lembra do que o Dustin Hoffman falou, né? Isso sim é um verdadeiro pecado. Agora, apesar de ter dito tudo isso, é importante fazer um alerta a respeito desse tema. Tome muito cuidado para não confundir a verdadeira honestidade com uma ideia romantizada de rebeldia, na qual você fala e faz o que pensa, machuca o sentimento das pessoas e não se preocupa com nada. Isso não é honestidade, porque lembre-se, sempre há uma maneira de você falar a sua verdade respeitando os outros. E quanto ao final do filme, como a história do Charlie terminou, bom, eu prefiro deixar você descobrir isso sozinho. Aliás, eu aproveito para fazer um pedido: por favor, assistam A Baleia. E quando você fizer isso, volta aqui e me conta nos comentários, por favor, o que você achou. Mas depois de todo esse nosso papo, saiba que agora a bola tá no seu pé. Então me responde o seguinte: você tá disposto a pagar o doloroso preço da honestidade para realmente viver a sua vida?